Então, vejam, esse ponto, quando o Mark Jordan, que é o autor do livro que eu traduzi aqui para vocês, ele expõe isso, ele traz à tona uma problemática que geralmente as pessoas não se preocupam em fazer, que é ler um texto que está citando o outro e simplesmente assumir que aquilo ali é verdade e acabou, sem verificar se aquilo realmente é da autoria que aquele autor está falando. E isso acontece muito. Então, tem toda essa questão aqui, ok? Então, o Graciano, no trabalho dele do Decretum, vai citar fragmentos sobre o bem conjugal e vai dizer que a autoria desses fragmentos é Agostinho, quando não é. E o Paulo, quando vai citar o Graciano, ele vai assumir que aquele texto que o Graciano está citando é de Agostinho, mas não é, ok? E a passagem combinada sugere, embora não defina, o que significa contra a natureza. Então, vai ter uma sugestão do que seria contra a natureza nessa passagem. Mas Paulo reconhece, vai recorrer a ela aqui repetidamente mais tarde, por sua surpreendente afirmação de que a cópula não natural com a esposa é pior do que o incesto com a mãe. Veja, essa sugestão é bem problemática, tá? Então, nesses fragmentos, está escrito que a cópula não natural com a esposa é pior do que o incesto com a mãe. Veja que não define o que é não natural. E o Graciano diz que foi Agostinho quem disse isso. Mas Agostinho não disse isso em lugar nenhum, ok? Então, o Paulo vai pegar esse trecho do Graciano, em que o Graciano diz que é Agostinho que disse isso. Seu argumento no segundo capítulo é que é menos grave pecar por ter relações sexuais vaginais do que pecar por ter relações sexuais não vaginais. Em nenhuma das passagens, Agostinho diz ou sugere que a relação sexual não vaginal é pior do que o incesto materno, ok? O que o Agostinho defende é que o ideal são as relações sexuais vaginais, ok? O menos grave, né? Paulo da Hungria lê que a relação sexual não vaginal é pior do que o pior incesto imaginável, o incesto físico de filho e mãe. Então veja que a leitura que ele tem é diferente do que Agostinho de fato disse. Ele leva a comparação com o incesto para sua próxima sessão sobre a gradação dos pecados. Um pecado pode ser grande por causa do seu horror e crueldade, como o assassinato, ou por causa de seu mau cheiro e mancha, como a fornicação, ou por causa da detestação, abominação e penalidade, como no caso do vício contra a natureza. Um pouco mais tarde, ele enfatiza o ponto de vista de outra direção. Observe o grau da fornicação, porque um adúltero peca mais gravemente do que um fornicador, e alguém que comete incesto do que o adúltero. Mas mais grave do que tudo isso é o delinquente contra a natureza. Assim, é menos pecado conhecer sua própria mãe do que pecar contra a natureza, como diz expressamente Agostinho. Aí você vê, o Paulo acreditou no Gregório de que foi Agostinho que defendeu isso. E a gente já percebeu que então veja que ele está reforçando um problema de referência aqui, dizendo que Agostinho disse isso expressamente. Ok? Então, a passagem confusa de Graciano é citada novamente. Portanto, as palavras finais, as mais longas e as mais veementes que o leitor ouve sobre a questão do vício humano, são um ataque sobre esse único pecado sexual. Ok?